galera, tudo bom? Eu vou trazer um pouco sobre os processos de NEG, que todos eles envolvem o contato diretamente com o cliente e o processo de negociação de início ao fim. Então, é o contato com o cliente desde o momento que ele entra em contato com praxis, seja por prospecção ativa ou por demanda passiva, ou até o momento de avaliação de satisfação, que é o momento final de contato com o nosso cliente. Então, o primeiro processo é realmente esse contato, que pode ser tanto respondendo demandas passivas, tanto fazendo prospecção ativa. E aí eu quero trazer um pouco de destaque sobre a prospecção ativa, para realmente assim, ver de vocês o que vocês acham do processo. Porque atualmente é um processo que NEG roda e a gente tem tentado instaurar uma cultura de prospecção ativa em toda a DE. Então a gente quer transmitir esse processo para toda a DE e não apenas para a NEG, ou até não para a NEG, mas para a DE. Entretanto, por quê, né? Por que fazer isso? Porque a equipe de NEG precisa gastar muita energia fazendo a conversão do nosso funil de vendas. Então a gente tem, né, o número de pessoas que a gente entra em contato até o número de pessoas que a gente fecha contrato, e fazer o esforço, a demanda em contactar clientes por prospecção ativa, ela é muito grande. E se os membros de NEG gastam muita energia fazendo essa prospecção ativa, a energia gasta em reunião de diagnóstico, elaboração de proposta, elaboração de contrato e realmente o fechamento até a avaliação de satisfação, né, do serviço, eles gastam mais energia nesse primeiro bloco, que é onde a gente precisa entrar em contato com o maior número de clientes, e menos gasto de energia fechando o projeto. Então, a ideia de transmitir essa responsabilidade mesmo para todos os membros da DEA de forma geral é fazer com que os membros de NEG possam gastar toda a sua energia e todo o seu potencial fazendo um maior número de conversões, ao invés de tentar fazer o mínimo realmente contato frio, né, com os clientes de prospecção ativa. Então, a gente costuma fazer muito mais por ligação. Então, o objetivo é realmente por ligação, que é um método mais próximo do cliente, e a gente faz realmente para aumentar o número. Para que serve a prospecção ativa, né? É para aumentar o número de conversão e garantir que a gente vai ter aquela renda. Então, assim, se a gente depende apenas das nossas demandas passivas, se a demanda passiva não vem, a gente não fecha e a gente fecha o ano no vermelho. Então, a prospecção ativa, o objetivo dela é realmente aumentar esse número de clientes que fecham com a gente, só que ao mesmo tempo o nosso número de conversão de prospecção ativa desse ano, no final do ano a gente mudou isso, né, com a nossa procura do 5 para 4 e etc. Mas até lá o nosso índice de conversão era 0, então assim, a gente falhou muito em prospecção ativa. Então assim, o objetivo é realmente conseguir mapear quais estão sendo os nossos erros, suprir esses gaps para tentar aumentar esse número de conversão de prospecção ativa. O segundo processo é realmente o diagnóstico, e aí ele envolve coletar a demanda do cliente e enviar para a DI para analisar. Então em um gap que é o que nós fazemos, né? Por que a gente faz? Para a gente conseguir realmente fazer uma consultoria. Então o objetivo da consultoria ele vem todo da parte de diagnóstico, porque um serviço feito ele não é uma consultoria e nada também não é uma consultoria, então o diagnóstico é a parte essencial, né? E como a gente faz atualmente, os membros de NEG vão para uma reunião, coletam um número de informações padrão, enviam esse número de informações padrões para a DIPRO, e a gente tem um gap de comunicação muito grande entre NEG e DIPRO. Então, DIPRO não responde NEG, NEG não manda informação suficiente, a gente tem muito problema de comunicação. E então o DIPRO analisa, vê que está faltando informação, faz uma proposta meio com base naquilo, volta para a NEG, quando volta para a NEG, aí a NEG leva uma proposta, depois de muito gap de comunicação. E aí, realmente, o objetivo para o ano que vem é que a gente tenha um horário da reunião DIPRO-NEG, para que a gente consiga fazer o alinhamento desse diagnóstico presencial. Então, assim, as propostas mais fechadas, por exemplo, treinamento de feedback, alguma coisa assim, com escopo mais fechado, então uma demanda passiva que chegou muito exata, ou uma questão que NEG consegue administrar, isso pode ser feito, a publicação disso pode ser feita somente pela PIP, né? Com o preenchimento da TAP, etc. Mas demandas mais complexas de consultoria, de análise realmente de diagnóstico, principalmente de prospecção ativa, seria feito num momento conjunto onde NEG, a equipe de NEG, a gente poderia dividir as equipes, né? E NEG traria realmente qual foi a sensibilidade que tiveram na reunião, e DIPRO ajuda trazendo, então a gente pensou isso e NEG vai dando os feedbacks ali na hora. Então, para melhorar esse gap de comunicação, entretanto, a gente onera muitas horas das duas diretorias e precisa desse alinhamento realmente, né? Seria uma mudança e uma proposta de mudança.
sobre a parte realmente de serviço, que envolve elaborar proposta e contrato. Então é realmente montar a proposta, trazer o que DIPRO propôs, né, e fazer uma redação bonita, né, e apresentar também em slides, etc, e levar isso diretamente para o cliente. Então o objetivo é realmente tornar atrativo aquela consultoria que a gente pensou. E elaboração de contrato, né, que é a formalização do processo. E aí relacionamento, que é acompanhar a finalização das etapas do projeto. Aqui eu trago um destaque também, que é acompanhar a finalização das etapas do projeto. A gente não faz hoje em dia, a gente faria quando a gente tivesse um prazo, por exemplo, tal etapa tem uma entrega e essa entrega vai acontecer no dia tal, e aí 2 dias depois a gente entraria em contato para saber como que foi a entrega, se a entrega foi feita de forma adequada, se haveria alguma melhoria, se tem alguma ideia. Eu acho que estaria bastante consonante com o método do Scrum, né? De estar sempre em feedback. Só que aí a gente entra, quem faria isso realmente seria NEG, que seria uma relação mais fria com a empresa ali, de tipo, vou avaliar o serviço e aí se não tiver bom, eu passo para a equipe, ou se tiver bom. Tipo assim, vai ter esse intermédio de NEG, ou essas reuniões do Scrum mesmo seriam feitas, por exemplo, por DIPRO. E até a avaliação de satisfação, que foi uma das questões que levantaram no Forms, que é sobre a questão de NEG elaborar, aplicar e analisar a avaliação de satisfação. Se isso não seria responsabilidade de DIPRO, tanto formular a avaliação de satisfação, tanto analisar. E que NEG apenas faria a aplicação, né? Tanto nas etapas, tanto na finalização do projeto. Então o NEG apenas levaria um instrumento, aplicaria um instrumento, coletaria as respostas e encaminharia para DIPRO, sem fazer nenhuma análise, nem nada do tipo. A gente apenas faria realmente a coleta de informação. E aí tem o processo de DE, né? E aí é onde entra um grande gasto de energia que NEG está tendo e que realmente gostaria que vocês trouxessem questões para a gente discutir qual a necessidade disso. Primeiro que eu mapeei seria ensinar prospecção ativa. Então a gente, ano passado, gastou muita energia, várias vezes, para ensinar os membros a prospectarem, a ensinar os membros a preencherem a agenda, ensinar os membros a preencherem o Trello. Então, assim, será que vale a pena gastar essa energia? Porque, por exemplo, a minha ideia para a NEG é deixar os membros só rodando reunião. Então, os membros de NEG vão estar sempre rodando reunião, seja de diagnóstico, seja de proposta, seja de finalização de contrato, seja de satisfação. Então, seriam sempre reuniões. Mas retirar esses membros para ensinar prospecção ativa para a DE, o quanto isso seria realmente benéfico? Se isso seria uma atividade, por exemplo, da líder, minha. Se eu seria responsável por montar capacitações para a DE aprender prospecção ativa. Até mesmo outras coisas que até o próprio CD trouxe sobre capacitar quem tiver esse interesse em negociação. Então, assim, a gente gastaria energia ensinando todo mundo a preencher o agenda. A gente gastaria energia ensinando todo mundo a preencher o fluxo de negociação. A gente gastaria energia ensinando todo mundo a ir numa reunião de negociação para as pessoas que têm interesse em se capacitar em reunião com negociação. A gente capacitaria todo mundo em elaboração de proposta, em contrato. Como que a gente faria isso? Até onde é interessante a gente capacitar a DE de forma geral e gastar energia nessas capacitações. Então, isso também envolve esses processos voltados para a DE, também envolve elaborar documentos instrucionais, aulas, treinamentos e também relatórios. Então, tipo assim, como que a gente passa para a DE? Eu pensei no funil visual, eu passei numa das reuniões nossas, um funil visual na Praxis. Mas a ideia da Fabíola original era fazer um relatório realmente com o nome das empresas que a gente entrou em contato e etc, mais formal. Então, assim, o quanto vale realmente esse gasto de energia, até tanto de treinamentos, tanto de transparência. Então, de passar para a DE, por exemplo, os negócios perdidos, as empresas que a gente entra em contato e que não fecha serviço. A cada uma que não fecha serviço, por exemplo, fez reunião de diagnóstico e não fechou serviço, a gente avisa a DE. Será que vale a pena? Será que é motivador? Será que não é? Será que é uma questão de transparência? Até onde esse gasto de energia com a DE vale a pena? E aí tem outra parte de processos de NEG, que são realmente mais processos, que a gente realizou muito durante 2017, de mapear processos, identificar etapas, avaliar as etapas, produzir documentos. Então, produção de modelos, produção de fluxo de negociação que a gente fez, e criação de checklists, né, com as etapas de critérios de qualidade do fluxo, o quanto vale gastar energia em aprimorar isso, em refazer isso, em melhorar isso, né?
Uma outra questão também que eu estava pensando seria sobre a unificação. A gente tem um quadro né, fluxo de negociação, e atualmente só negócios faz uso do quadro. Será que seria interessante a gente incluir marketing DIPRO, por exemplo, e até mesmo Presiste? Porque marketing tem a etapa de marketing de conteúdo, que é quando o cliente entra em contato para prospecção e ele fecha uma reunião ou não. Você tem o marketing de conteúdo. Você tem também o Presiste, né, que pode entrar em parceria, caso a gente identifique uma possibilidade de parceria, ao invés de uma possibilidade de projeto. E diferenciar mesmo isso, né, também. E DIPRO na questão de realmente acompanhamento de projeto. Então, quantas outras diretorias também podem entrar nesse quadro. Mas seriam mais esses processos. Os processos, eles são muito alinhados com o processo, né, que o cliente passa, né, na praxis, e envolve todas as etapas, desde quando o cliente chega até onde ele vai. E a proposta mesmo é que se feche a atividade dos membros de negócio nisso, em reuniões de negociação, e não tanto em prospecção em si, e nem tanto em avaliação de satisfação, mas realmente nesse processo, né? Ou seja, um maior gasto de energia mesmo. É isso. Beijos. Falou.